Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre os impactos de 2025, 2026 e um pouco mais, tá? No Brasil, na nossa nação. Como isso nos afeta enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado. Como isso afeta a nossa vida nessa coletividade nacional. Quais são os maiores desafios, e olhe que haverão muitos, que vamos lidar neste período, ok? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Plutão em Capricórnio e como isso afeta o Brasil. Vamos falar de uma forma mais concentrada de 2025, 2026, esses anos que estão casadinhos, mas vamos avançar no tempo. Lembra que Plutão fica em Capricórnio até 2044, ok? Vamos lá. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga. Há mais de 38 anos estou com curso de astrologia no forno. Tem playlist aqui no canal de Plutão em Capricórnio, o que significa, como tem outro vídeo dessa playlist, como isso impacta a sua vida, tem uma visão sistêmica disso daí, o vídeo tá bem legal. Temos aqui playlists de previsão de uma maneira geral para 2025. Eu te convido a assistir, eu te convido a se inscrever no canal e comentar. Como é que você já está percebendo? Porque quando Plutão entrou em Aquário, 2025, de alguma maneira já chegou, já mostrou a que veio. Como é que você está sentindo isso na sua vida? Quais as suas expectativas? Vamos lá. E se você quer fazer o mapa comigo, o mapa, a revolução, o mapa da vida intrauterina, o mapa infantil, vocacional, entre em contato comigo aqui por esse site, tá? Bom, Plutão em Aquário. Eu marquei aqui nessa série, nessa playlist, nós vamos falar de Plutão em Aquário, nós vamos, aqui que está de rosinha no mapa, nós vamos falar de Saturno e Netuno em Áries, fazendo conjunção com Plutão do Brasil, que está a 0 graus de Áries. Isso é muito impactante. Nós vamos falar do Urano em Gêmeos, para quem não conhece, né? Saturno e Netuno tá aí marcado de vermelho. Urano em Gêmeos está de verdinho claro e Júpiter em Câncer, um verde mais escuro. Eu vou ver se depois eu mudo, ficou 2 tons de verde, eu não tinha nem percebido. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar do que está de rosa, está ali marcado com uma setinha, para que vocês se situem. A casa 12 é uma casa que tem uma conotação de resgate, uma conotação sistêmica muito grande, muito forte. A casa 12 fala daquilo que é invisível, aquilo que não está posto claramente. Eu gosto de usar uma metáfora para facilitar o entendimento. A casa 12 está aqui. Eu sinto ela com força, ela está perto de mim. Ela às vezes sussurra aqui, quase no meu ouvido, mas eu não estou vendo. Por isso que a casa 12 fala do que é invisível, do que é oculto, dos grandes pactos sistêmicos, dos grandes acordos
que se mantém em um sistema familiar, em um sistema nacional por séculos, séculos e séculos. Até que a gente se debruce com muito afinco, com muita seriedade, a olhar para isso. E a olhar no sentido de transformar. Vamos falar de Plutão nessa casa 12. Plutão, ele nos apresenta com uma força incrível. Aquilo que precisamos perceber, deixar morrer para renascer. A transformação de Plutão, a transformação que Plutão vem trazendo, sempre é uma transformação visceral, é pungente, é forte. Nesse processo, muita coisa é esfacelada, é desfeita, para que outras coisas sejam refeitas. O ideal é que esse processo de desfazer e de refazer seja feito por meio de uma tomada de consciência. Essa é a missão do Plutão, esse é o Plutão ancorado. Então, quais são os movimentos inconscientes que acontecem ali? Vamos tomar consciência e vamos, na consciência, decidir o que fazer. Ok? Para aí sim passar por esse processo de morte, que é dolorido, que é desgastante, que a gente olha para as entranhas e resgatar isso num processo transformador, regenerativo e enfim. Ok? Vamos lá. Plutão, em 2020, sim, em 2020, Plutão passa pelo grau 23 de Capricórnio. Ou seja, em 2020, vocês estão vendo aí de junto dessa bolinha rosa com o símbolo de Plutão, tem o grau 23 de Capricórnio. Isto é a cúspide da casa 12, é a entrada, é um ponto de concentração de energia aí na casa 12. Em 2020, Plutão passa por esse ponto. E eu acho que todo mundo se lembra do que aconteceu no Brasil na pandemia. A gente sabe que a pandemia foi para o mundo, mas a gente sabe também que, enquanto coletividade, as escolhas influenciaram muito no impacto, na mortandade, no nível, na profundidade dessa pandemia. Nós tivemos alguns países que sofreram menos impactos e outros que foram devastados. Eu quero que você pare um minuto e pense como você acha que foi para o Brasil. Como você percebeu isso na sua vida? Você conhece pessoas que se foram, que desencarnaram nesse processo? Você vivenciou isso de uma forma pessoal? Me conta aqui nos comentários. E coloca isso até para relembrar as pessoas que optaram pelo véu de Maia, né? Pelo véu do esquecimento. Então, eu vou começar por mim, sim. Eu sofri perdas na pandemia, amigos, conhecidos, parentes.
velório pela internet e uma impossibilidade de estar perto daqueles que estavam sofrendo mais que eu. Eu vi um descaso e um escárnio do poder público. Eu vi uma campanha direcionada de instituições que deveriam existir para nos defender, brincando. Eu vi associações médicas defendendo pozinho de fada e pirlim-pim-pim. Eu vi, eu lembro, eu vivi. Eu não peguei Covid, nenhuma pessoa do meu núcleo familiar pegou. Nós fomos bem prudentes, sentimos o peso dessa prudência, mas eu também sei do meu local de privilégio, de poder ter sido tão prudente. Porque eu sei que em muitas famílias isso não era nem possível. E nós nos deparamos com todas essas questões quando Plutão entra em Capricórnio. O que é um poder que brinca com a morte, que zomba, que faz piada, que ignora? O que é uma estrutura que desrespeita a vida daqueles que estão ali, sendo liderados por essa estrutura, por essa personificação? Eu aqui não quero falar de uma pessoa ou um grupo diminuto de pessoas, porque se a gente cai nisso, a gente não entende a força de Plutão. Eu gostaria que vocês percebessem que esse olhar desmerecedor com o povo, com a população, é uma coisa que vem das bases do Brasil. E aqui uma coisa que eu esqueci de falar, não de fazer. Eu uso o mapa do Brasil com ascendente, como vocês estão vendo, com ascendente em Aquário no grau 22, tá? Por que eu uso esse mapa? Porque eu venho observando há muitas décadas mais de um mapa. E eu acredito que este mapa é o que mais faz sentido. Mas não vem aqui, não tem nenhuma crítica, nenhum desmerecimento com outros astrólogos que usam em outro grau. Muitos astrólogos usam no grau 22 de Aquário. Já vi profissionais que realmente estudam, se debruçam usando esse grau. Muita gente usa em Peixes. E o importante é que a gente dialogue e veja o ponto de vista de cada um, perceba, troque, sem que isso seja uma crise, um problema, nem nada do gênero. Voltando, então. O importante não é que a gente personalize. Fulano fez isso, o grupo político fez isso. Não. Esse compactuar contra o povo, ele está aqui desde as nossas bases. Esse ignorar a necessidade do povo faz parte do modelo que o Brasil foi fundado e constituído. E aí, quando a gente vê uma coisa tão gritante
E vem toda a inflamação, e vem toda a dor, e vem toda a indignação. E muitas vezes isso desperta uma raiva enorme, e uma raiva que é, inclusive, uma raiva sistêmica. De quem sente não apenas a própria dor, mas a dor da ancestralidade de ter sido colocada de escanteio há séculos. Isso é personificado de uma forma que faz com que a gente se entre num grupo, se entre numa pessoa e, por vezes, não perceba o que está por detrás disso e o que de verdade a gente precisa olhar, o que de verdade a gente precisa sanar, o que de verdade a gente precisa curar. Ok? Vamos lá. Então, é importante a gente olhar esse poder oculto. Quais são os pactos que ele cria? Qual a relação que esse poder estabelece com o povo e com a democracia? E a gente está falando de Plutão na casa 12, a gente está falando de pactos ocultos, de poder oculto, e a gente lembra que o Brasil tem o meio do céu, essa setinha que está aqui no alto, tá? Em Escorpião. Que já fala tanto de uma questão da influência militar no Brasil, quanto de grandes decisões, de grandes pactos, de grandes acontecimentos que são feitos no oculto, no invisível, na calada do escondido. Eu iria dizer calado da noite, mas necessariamente não precisa ser de noite, é no invisível. É um poder que tem uma história, e isso não é a promessa do mapa. É como foi. Tá? De fazer as coisas no conchavo, no acordão por debaixo dos panos. Passamos por isso, vivenciamos isso. Para muita gente isso ficou evidenciado. Neste processo, muitos mitos construídos sobre o brasileiro, quem é o brasileiro, como se comporta o brasileiro, se esvaiu. O mito de que o brasileiro é um povo sempre muito alegre, feliz e que trabalha o ano todo, mas no carnaval vai para lá e está renovado para o início do ano. Não cola mais. E mesmo que a pessoa vá para o carnaval, que extravase, enfim, não é o suficiente. É muito pouco. É muito circo para pouco pão. O mito de que nós somos uma nação integrada e miscigenada, que vivemos de uma forma pacífica e harmônica, e que temos uma cultura una, caiu por terra para os iludidos. Porque para quem olhava para essas questões, sempre soube que não era assim. Sempre. Mas essas coisas gritaram. Plutão chega assim, bichos escrotos, saem todos dos esgotos. E a gente está vendo isso. A gente está vendo isso, a gente viu como isso provocou cisão nas famílias. A gente viu, a gente está vendo como pessoas têm dificuldade de lidar com outras que se sentem à vontade, de colocarem para fora valores massacrantes. Valores que excluem,
com muita tranquilidade. Grande parte da população brasileira de dizer um sim à própria vida, de vivenciar a vida plenamente. E pessoas que compactuam com isso, que acham que se você não é daquele quadrado, ou você entra para o quadrado ou você não merece. E para muita gente foi muito difícil lidar com isso. E famílias se afastaram, se romperam. Outras pessoas continuam lidando, mas continua sendo muito difícil. E neste processo, nesse desenho, já ia esquecendo de falar, nós temos a questão da aposentadoria. O que aconteceu com a aposentadoria no Brasil? Um Brasil que hoje tem uma pirâmide etária completamente transformada. Nós não somos mais um país de novinhos. Nós somos um país de coroas. Oi. E daqui a pouco seremos um país de idosos. E o que aconteceu com a aposentadoria? O que nos espera pela frente? Quem tem um jeito a dar, quem pode ter medidas alternativas, é uma parcela muito diminuta da população. E as coisas estão aí. Como eu falei no vídeo passado, parece que a população tomou água de Rivotril, porque essas coisas todas foram acontecendo e o máximo que se fazia era bater uma panela. Estava difícil demais lidar com tudo para a maioria das pessoas. E aí Plutão chega, entra em Aquário, sai de novo, e agora em novembro de 2024, ele entra novamente em Aquário e ele fica até 2044. E ele vai passar pela Palas do Brasil, na sequência do que tem aí onde está essa seta, tá? Pela Palas, pela Eris, pelo Nó do Norte e lá no finalzinho já por Ceres. São impactos, são coisas que a gente precisa olhar. Outra coisa de Plutão na 12 que está aí gritando com luzes neon. E as milícias? E esse poder paralelo? E essa mistura de quem é o mocinho e de quem é o bandido? E esse aniquilar dessa dicotomia? É um mundo complexo. É um mundo cheio de nuances. A gente vê esse poder paralelo crescendo, se firmando, se estruturando. E quando Plutão entra em Aquário, o que a gente começa a perceber? Gente, olhe como a coisa em tão pouquinho tempo já mudou. Olhe como a gente sente essa energia planetária. A água de Rivotril passou a ser suprimida. Manifestações estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil. E outras coisas vão se desenhando em função desse explicitar pungente, que será cada vez mais pungente, desse descontentamento. Não vai aliviar. Plutão em Aquário é um marco de revolução. Plutão em Aquário é um marco de se contrapor a um status quo que está oprimindo. Plutão em Aquário é se colocar
bater de frente com lideranças que não defendem os seus liderados. Olha o que aconteceu com o CEO da empresa de saúde, tipo um seguro de saúde, um plano de saúde norte-americano. Não tende a ser um caso isolado. Não tende. Nós veremos essas coisas sendo cada vez mais expostas e nós veremos a população se manifestar, ou pelo menos grupos vinculados àquilo dali, se manifestar de uma forma mais atuante. E isso é bom ou ruim? Vai que você me pergunta. Isso pode ser péssimo, isso pode ser maravilhoso. Depende do quê? Volta aqui. Eu falei que a casa 12 é aqui. Não é isso? Essa inconsciência está aqui, está falando quase no seu cérebro, você está sentindo aquele ventinho, aquele sussurro, está aqui no seu ouvido. Se você vai num movimento e não está parando, ponderando, refletindo, pode ser bem complicado, sim. Pode até ser muito violento. Se você vai para isso, repensando, fazendo o papel aquariano de ser analítico, analisando, ponderando, propondo soluções inovadoras que visem o bem-estar de uma coletividade. Pode ser maravilhoso. A gente pode, de verdade, refundar as bases do Brasil. Ah, Patrícia, tudo isso por causa de Plutão em Aquário na casa 12? Não. Plutão em Aquário está na casa 12, vai passar por Palas, vai passar por Éries, vai passar pelo Nó do Norte, vai passar pelo ascendente do Brasil, vai passar por Ceres. Mas agora, em 2025, já chega muito perto, aqui em vermelho, Saturno e Netuno, que fazem uma conjunção, mas ainda não é uma conjunção perfeita em 2025. Mas que em 2026 se juntam no grau 0 de Áries. O grau 0 de Áries é o primeiro grau do zodíaco, é o reinstalar de um sistema. E falando de Plutão, o Brasil tem Plutão. Olha aqui, acompanha comigo para quem não conhece os símbolos astrológicos. Nós temos aqui em vermelho, primeiro Netuno do lado de fora da mandala astrológica, depois Saturno também em vermelho e mais para dentro da mandala nós temos Plutão, a 0 graus de Áries. Então, essa conjunção ela afeta as nossas bases diretamente. E não dá para a gente pensar nessas bases do nosso Plutão natal, que está em Áries, sem olhar para todos os trânsitos que Plutão está fazendo na 12, que irá fazer na 12. As coisas se associam, se entrelaçam. Então, é um momento de ficar atento, é um momento de participar ativamente, de entender que esse país
não vai ser bom para um se ele não for bom para a sua maioria. De ter esse olhar aquariano de coletivo, de grupo, de um grande sistema. E de ter esse olhar que é muito amoroso, mas não é uma amorosidade pisciana, compassiva ou canceriana, não, é a amorosidade da ação pensada e estruturada. Eu quero bem do coletivo, eu quero bem da humanidade, neste caso eu quero bem do brasileiro. E este bem não é para um grupo seleto. E eu faço isso acontecer. Qual é o meu papel nesse processo? E todo o erro de Plutão em Aquário, toda a sombra de Plutão em Aquário, além de estar na extrema violência, está no não pertencimento, na exclusão, no querer colocar e enfiar a fórceps, uma coisa, sabe, você quer ali de qualquer maneira. Uma verdade, uma realidade, uma conjuntura de um grupo sobre todo o resto. Uma ideologia. São muitas as reflexões que não se encerram agora, porque no próximo vídeo eu vou continuar falando de Plutão, mas nós vamos falar de Plutão por tabela, porque o próximo vídeo é sobre Netuno e Saturno a 0 graus de Áries, na casa 2 do Brasil, conjunto ao Plutão natal. E o que é que eu desejo para você? Eu desejo que você ancore a força do seu sistema, a força do seu clã, a força da sua coletividade. E que essa coletividade esteja muito ancorada na força do seu lugar de origem. Na força desses macrosistemas que nós fazemos parte, dessa grande coletividade. Que a vida se faça plena para mim, para você, para todos nós. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.